Olá, família querida. É uma alegria imensa estar aqui com vocês mais uma vez para compartilhar uma nova história que tenho certeza que vai tocar profundamente o coração de cada um. Hoje vamos conhecer Mirela, uma jovem herdeira milionária de Feira de Santana que sempre acreditou que jamais poderia ser mãe. Durante anos ela carregou essa dor em silêncio, focando apenas nos negócios da família e mantendo seu coração blindado para o amor. Mas o destino tinha outros planos para ela. Quando Levi, um rapaz humilde e de coração puro, chega até sua empresa procurando uma oportunidade de trabalho, algo mágico começa a acontecer. Entre olhares que se cruzam, conversas que se estendem e momentos que fazem o coração acelerar, Mirela vai descobrir sensações que nunca imaginou sentir. E quando finalmente se entrega a esse amor avassalador, um milagre que ela julgava impossível vai transformar suas vidas para sempre. Mas será que o amor deles vai conseguir superar todas as diferenças? E o que acontece quando o impossível se torna realidade? Antes de começarmos, quero agradecer do fundo do coração a cada um de vocês que acompanha o canal Fio de Esperança. Vocês são a razão de eu estar aqui, compartilhando essas histórias que aquecem a alma. Muito obrigado pelos comentários carinhosos, pelos compartilhamentos e por espalharem essas mensagens de amor e esperança. Se você ainda não faz parte da nossa família, se inscreva no canal para não perder nenhuma das próximas histórias que preparamos com tanto carinho para vocês. E me conta aí nos comentários, o que vocês costumam fazer enquanto ouvem nossas histórias? Estão trabalhando, cozinhando, descansando ou talvez fazendo uma caminhada? Adoro saber como essas narrativas fazem parte do dia a dia de vocês e como tocam suas vidas. Agora vamos dar início à nossa história de hoje. Preparem seus corações para se emocionar e acreditar que os milagres realmente existem quando o amor verdadeiro entra em nossas vidas. Em Feira de Santana, uma das cidades que mais crescia na Bahia, erguia-se um prédio imponente de vidro e aço que abrigava a sede do Grupo Têxtil Montenegro. Era ali que Mirela Montenegro, aos 28 anos, comandava um império que havia sido construído por 3 gerações da sua família. Com cabelos castanhos sempre presos em um coque impecável e olhos verdes que pareciam enxergar através das pessoas, ela tinha a reputação de ser uma das empresárias mais competentes e temidas do Nordeste brasileiro. Desde pequena, Mirela tinha sido preparada para assumir os negócios da família. E aos 22 anos, quando seu pai decidiu se aposentar, ela pegou as rédeas da empresa com uma determinação que impressionava até mesmo os executivos mais experientes. Não havia espaço para fraquezas em sua vida profissional, e isso se estendia para todos os aspectos da sua existência. Mas por trás da fachada de mulher forte e bem-sucedida, Mirela carregava uma dor profunda que poucos conheciam. 2 anos atrás, aos 26 anos, ela havia recebido o diagnóstico que mudou completamente sua perspectiva de futuro. Durante uma consulta de rotina, depois de meses tentando engravidar do então noivo, os exames revelaram uma condição que tornava praticamente impossível para ela gerar filhos naturalmente. As chances são mínimas, quase inexistentes, havia dito o médico com a frieza típica dos profissionais da área, sem perceber que aquelas palavras estavam despedaçando o sonho mais íntimo daquela mulher, aparentemente inabalável. O noivado, que já vinha enfrentando dificuldades, não resistiu à pressão da descoberta, e Mirela se viu sozinha para lidar com uma realidade que parecia tirar todo o sentido dos seus planos pessoais. A partir daquele momento, ela se fechou ainda mais para o amor e para qualquer possibilidade de construir uma família tradicional. Mergulhou de cabeça no trabalho, expandindo os negócios da empresa e conquistando contratos que pareciam impossíveis. Os funcionários a respeitavam, mas também a temiam, pois Mirela havia se tornado ainda mais exigente e distante. Ela não permitia que ninguém se aproximasse demais, mantendo sempre uma barreira invisível entre sua vida pessoal e profissional. Os encontros românticos que ocasionalmente aceitava eram apenas compromissos sociais vazios, onde ela fingia interesse, mas nunca permitia que nada evoluísse. Seus pais, Dona Carmen e seu Roberto,
observavam com preocupação a transformação da filha, mas respeitavam seu espaço e sua dor, oferecendo apoio silencioso sempre que possível. Era uma manhã típica de segunda-feira, quando Mirella chegou ao escritório às 7 horas da manhã, como sempre fazia. Seu assistente pessoal havia pedido demissão na semana anterior para se mudar para São Paulo, e ela estava há dias tentando encontrar um substituto à altura. Já havia entrevistado mais de 15 candidatos, mas nenhum havia atendido às suas expectativas extremamente altas. Sentada em sua sala no último andar do prédio, com vista panorâmica para a cidade que despertava, ela revisava os currículos que haviam chegado durante o fim de semana. Preciso de alguém eficiente, discreto e que entenda que não estou aqui para fazer amizades, murmurou para si mesma, ajustando os óculos de leitura. A secretária havia marcado mais 3 entrevistas para aquela manhã, e Mirella esperava que pelo menos uma delas resultasse em uma contratação, pois estava ficando sobrecarregada com tarefas que poderiam ser facilmente delegadas. O primeiro candidato chegou pontualmente às 9 horas. Era um homem de meia idade, bem vestido e com uma experiência considerável, mas Mirella o dispensou após apenas 15 minutos de conversa. Algo em sua postura a incomodava, uma certa arrogância que não combinava com o tipo de profissional que ela procurava. O segundo candidato, uma mulher formada em administração, também não passou no teste. Apesar de ter um currículo impressionante, Mirella percebeu que ela estava mais interessada no salário e nos benefícios do que propriamente no trabalho. Está se tornando impossível encontrar alguém realmente comprometido, pensou, tamborilando os dedos sobre a mesa de mogno enquanto aguardava o terceiro e último candidato do dia. Era então 12:15 quando a secretária bateu levemente na porta e anunciou que o último candidato havia chegado. Mirella suspirou, organizou os papéis sobre a mesa e preparou-se mentalmente para mais uma entrevista que provavelmente terminaria em frustração, sem imaginar que sua vida estava prestes a tomar um rumo completamente diferente. Levi Santos tinha 25 anos e carregava nos ombros o peso de ser o único provedor de sua família. Morava com a mãe, Dona Maria, uma mulher de 60 anos que trabalhava como diarista, e com a irmã mais nova, Júlia, de 19 anos, que estava cursando o 2º ano de administração na faculdade local. O pai havia falecido quando Levi tinha apenas 17 anos, vítima de um infarto fulminante, deixando a família em uma situação financeira delicada que o obrigou a amadurecer rapidamente. Durante anos, ele havia trabalhado em diferentes empregos para manter a casa e ajudar a pagar os estudos da irmã, sempre sonhando com uma oportunidade melhor que pudesse dar mais estabilidade para sua família. Era um rapaz de estatura mediana, cabelos castanhos escuros sempre bem penteados, olhos castanhos expressivos e um sorriso sincero que conquistava as pessoas logo no primeiro encontro. Apesar das dificuldades financeiras, Levi nunca perdeu a gentileza e a educação que havia aprendido com os pais, mantendo sempre uma postura respeitosa e determinada diante dos desafios da vida. Naquela manhã de segunda-feira, Levi estava particularmente nervoso ao se dirigir para o centro de feira de Santana. Havia visto o anúncio para a vaga de assistente pessoal no grupo Têxtil Montenegro e sabia que essa poderia ser a chance que estava esperando há tanto tempo. O salário oferecido era 3 vezes maior do que ele ganhava no emprego atual. E isso significaria não apenas estabilidade financeira, mas também a possibilidade de finalmente dar uma vida mais digna para sua mãe e sua irmã. Meu filho, você vai conseguir sim, havia dito Dona Maria naquela manhã, ajustando a gravata que ela mesma havia comprado para ele com o dinheiro das economias. Você é um menino bom, trabalhador, e Deus sempre abre as portas para quem merece. Levi beijou a testa da mãe, pegou os documentos organizados em uma pasta simples, mas limpa, e saiu de casa com uma oração no coração e a esperança de que aquele dia pudesse mudar o rumo da sua família. O prédio do Grupo Montenegro era ainda mais imponente do que ele havia imaginado. Ao entrar no saguão de mármore,
com lustres de cristal e uma decoração que falava por si só sobre o poder econômico da família, Levi sentiu um friozinho na barriga. Não era intimidação, mas sim o reconhecimento de que estava pisando em um mundo completamente diferente do seu. A recepcionista, uma mulher elegante de meia-idade, o recebeu com gentileza e o orientou a aguardar em uma sala de espera luxuosamente decorada. Enquanto esperava, Levi observava os quadros na parede, as revistas sobre a mesa de centro e tentava imaginar como seria trabalhar em um ambiente daqueles. Será que vou me adaptar? Será que conseguirei atender às expectativas? Pensava, ajustando a gravata pela 10ª vez. Ele havia pesquisado sobre a empresa e sabia que Mirella Montenegro tinha a reputação de ser uma executiva exigente. Mas isso não o assustava. Na verdade, ele admirava pessoas determinadas e focadas, pois reconhecia nelas a mesma garra que ele havia desenvolvido para superar as adversidades da vida. Quando finalmente foi chamado para subir ao último andar, Levi sentiu o coração acelerar. O elevador parou no 15º andar e ele foi conduzido por uma secretária até uma antessala elegante. A senhora Montenegro o receberá em alguns minutos, disse a mulher com um sorriso profissional. Levi aproveitou aqueles momentos para respirar fundo e mentalizar tudo o que havia preparado para falar durante a entrevista. Ele havia ensaiado suas respostas, havia pensado em exemplos práticos da sua experiência profissional e estava determinado a mostrar que, apesar de não ter o mesmo nível social ou educacional de outros candidatos, ele tinha algo que o diferenciava: a vontade genuína de aprender, crescer e contribuir para o sucesso da empresa. Quando a porta finalmente se abriu e a secretária o convidou a entrar, Levi sentiu uma energia diferente tomando conta do seu corpo, como se algo especial estivesse prestes a acontecer. A primeira coisa que Levi percebeu ao entrar na sala foi a vista deslumbrante de Feira de Santana através das janelas panorâmicas. A segunda coisa foi a presença marcante da mulher sentada atrás da mesa de mogno. Mirella Montenegro era ainda mais impressionante pessoalmente do que nas fotos que ele havia visto na internet. Seus olhos verdes se ergueram dos papéis que estava analisando e encontraram os dele. E naquele exato momento, algo inexplicável aconteceu. Foi como se o tempo parasse por alguns segundos, como se uma corrente elétrica invisível conectasse os dois. Levi sentiu o ar faltar nos pulmões por um instante, e Mirella, pela primeira vez em anos, sentiu seu coração acelerar de uma forma que não tinha nada a ver com trabalho ou responsabilidades. "Bom dia, sou Levi Santos", ele disse, estendendo a mão com um sorriso sincero e natural. Quando Mirella tocou a mão dele para cumprimentá-lo, ambos sentiram uma energia que os pegou completamente desprevenidos. Era apenas um aperto de mão formal, mas havia algo naquele toque que parecia promete. A entrevista durou quase 1 hora, muito mais tempo do que Mirella costumava dedicar aos candidatos. Havia algo em Levi que a intrigava profundamente, uma combinação de humildade genuína e determinação silenciosa que ela raramente encontrava nas pessoas. Quando ele falava sobre sua experiência profissional, seus olhos brilhavam com uma paixão autêntica pelo trabalho bem feito, e quando mencionava sua família, Mirella percebia uma ternura e responsabilidade que a tocavam de forma inesperada. "Por que você quer trabalhar aqui, Levi?" ela havia perguntado, observando atentamente cada reação dele. "Porque acredito que posso aprender muito e contribuir para o crescimento da empresa, senhora Montenegro. Sei que não tenho o mesmo currículo dos outros candidatos, mas tenho algo que não se aprende na faculdade: a vontade de fazer a diferença e a certeza de que cada oportunidade é um presente que deve ser valorizado", ele respondeu, mantendo o olhar firme nos olhos dela. Mirella ficou impressionada não apenas com a resposta, mas com a sinceridade absoluta que havia por trás das palavras. Quando terminou a entrevista, ela já havia tomado a decisão, embora tentasse convencer-se de que era puramente profissional. Levi começou a trabalhar na segunda-feira seguinte, e desde o primeiro dia ficou claro que ele não era apenas um funcionário comum. Chegava sempre 30 minutos antes do horário, permanecia até que todas as tarefas estivessem concluídas
e demonstrava uma atenção aos detalhes que impressionava até mesmo os executivos mais experientes. Mirella havia designado uma mesa para ele na antessala do seu escritório, e aos poucos foi percebendo como sua presença mudava a dinâmica do ambiente. Ele cumprimentava todos os funcionários pelo nome, sempre com um sorriso genuíno, e tinha uma habilidade natural para resolver conflitos e facilitar a comunicação entre os diferentes departamentos. "Bom dia, Sra. Montenegro", ele dizia todas as manhãs, trazendo o café exatamente como ela gostava, sem que ela precisasse pedir. Havia uma delicadeza em seus gestos, uma atenção respeitosa, que fazia Mirella se sentir cuidada de uma forma que há muito tempo não experimentava. Ela tentava manter a postura profissional e distante que sempre caracterizou seus relacionamentos no trabalho, mas percebia que com Levi isso estava se tornando cada vez mais difícil. Durante as primeiras semanas, Mirella observava Levi discretamente, fingindo estar concentrada nos documentos, enquanto o via organizando a agenda dela, atendendo telefonemas ou preparando relatórios. Havia algo hipnotizante na forma como ele se movia, sempre com propósito e elegância natural, apesar da origem humilde. Suas mãos eram fortes, mas delicadas ao mesmo tempo, e quando ele falava ao telefone, sua voz tinha um tom suave que transmitia confiança e seriedade. Mirella começou a inventar desculpas para chamá-lo ao seu escritório, pedindo relatórios que poderiam esperar ou solicitando sua opinião sobre assuntos que normalmente resolveria sozinha. "Levi, você poderia vir aqui um momento?", ela dizia, e sempre sentia uma pequena aceleração no coração quando ouvia seus passos se aproximando. Ele entrava na sala com aquele sorriso respeitoso, fechava a porta atrás de si e ficava de pé ao lado da mesa dela, sempre mantendo uma distância profissional que, paradoxalmente, fazia Mirella desejar diminuir o espaço entre eles. As conversas, que inicialmente eram puramente profissionais, começaram a tomar outros rumos. Mirella descobriu que Levi tinha uma visão impressionante sobre negócios, apesar de não ter formação superior na área, e suas sugestões frequentemente se mostravam valiosas para as decisões da empresa. Ele havia crescido observando as dificuldades da mãe como trabalhadora, e isso lhe dava uma perspectiva única sobre gestão de pessoas e relações humanas que os executivos formados em faculdades caras muitas vezes não possuíam. "O que você acha desta proposta de expansão?", Mirella perguntava, estendendo-lhe documentos e aproveitando para observar como ele franzia levemente a testa quando estava concentrado. "Acredito que seria interessante conversar primeiro com os funcionários da produção, Sra. Montenegro. Eles conhecem os processos melhor do que qualquer consultor externo", ele respondia. E Mirella ficava fascinada com a sabedoria simples mas profunda dessas observações. Aos poucos, ela começou a pedir que ele se sentasse durante essas conversas, e os diálogos se estendiam muito além do necessário, abordando não apenas questões profissionais, mas também visões de mundo, sonhos e experiências de vida. Foi durante uma dessas conversas prolongadas que Mirella percebeu que estava acontecendo algo dentro dela que há anos não sentia. Levi estava explicando um projeto de melhoria no atendimento aos clientes, quando ela se deu conta de que não estava prestando atenção nas palavras, mas sim na forma como seus lábios se moviam, na expressividade dos seus olhos castanhos, na paixão que ele colocava em tudo o que fazia. Seu coração estava batendo de uma forma diferente, havia um calor se espalhando pelo seu corpo, e pela primeira vez em muito tempo, Mirella se sentiu como uma mulher, não apenas como uma executiva. "Senhora Montenegro, a senhora está bem?", Levi perguntou, percebendo que ela havia ficado calada, e o olhava de uma forma diferente. "Estou sim, apenas pensando nas suas sugestões", ela respondeu, desviando rapidamente o olhar e fingindo organizar papéis sobre a mesa. Mas a verdade era que ela não conseguia mais negar para si mesma. Estava desenvolvendo sentimentos por aquele homem que havia chegado em sua vida tão inesperadamente, e isso a assustava e a excitava ao mesmo tempo de uma forma que não sabia como lidar. A terceira semana de trabalho de Levi coincidiu com o aniversário de Dona Carmen, mãe de Mirella,
e, tradicionalmente, a família Montenegro organizava um jantar íntimo para celebrar a data. Mirella havia mencionado casualmente o evento durante uma das conversas no escritório e, para sua própria surpresa, se ouviu convidando Levi para acompanhá-la. Seria apenas como meu assistente para conhecer melhor o ambiente familiar da empresa. Ela se justificou, mas sabia que havia outras motivações por trás do convite. Levi ficou genuinamente surpreso e honrado com o convite e aceitou com a humildade característica que sempre demonstrava. Será uma honra conhecer sua família, Sra. Montenegro. Agradeço a confiança, ele disse. E Mirella sentiu uma onda de calor percorrer seu corpo ao imaginar Levi em sua casa, interagindo com seus pais, fazendo parte, mesmo que temporariamente, do seu mundo pessoal. Ela passou o resto da semana ansiosa, mudando de roupa várias vezes antes de decidir o que usar no jantar, comportamento que há anos não tinha e que a deixava confusa sobre seus próprios sentimentos. O jantar na casa dos Montenegro foi uma revelação tanto para Mirella quanto para seus pais. Dona Carmen e seu Roberto receberam Levi com uma calorosa hospitalidade e ficaram imediatamente encantados com sua educação, simplicidade e inteligência natural. Durante a conversa à mesa, Levi contou sobre sua família, sobre a luta para manter os estudos da irmã, sobre os sonhos que tinha para o futuro, e falou de tudo isso com uma dignidade que impressionou profundamente os pais de Mirella. Que rapaz especial, Mirella, sussurrou Dona Carmen para a filha enquanto serviam a sobremesa. Tem caráter, tem valores, tem essa luz no olhar que mostra uma alma boa. Seu Roberto, que sempre foi mais reservado para avaliar as pessoas, passou grande parte do jantar conversando com Levi sobre negócios, economia e vida. E depois comentou com a esposa. Esse menino tem uma sabedoria que não se aprende em livros. Mirella fez uma excelente escolha ao contratá-lo. Durante toda a noite, Mirella observava as interações de Levi com seus pais, como ele os tratava com respeito genuíno, como seus olhos brilhavam quando falava sobre as coisas que amava, e sentia seu coração se aquecer de uma forma que há muito tempo não experimentava. Após o jantar, quando os pais de Mirella se recolheram para seus aposentos, ela e Levi ficaram sozinhos no jardim da casa, sentados em um banco próximo à fonte iluminada. A noite estava agradável, com uma brisa suave que balançava levemente as árvores, e havia uma intimidade no ar que nenhum dos dois conseguia ignorar. Obrigado por me incluir nesta noite, Sra. Montenegro. Seus pais são pessoas maravilhosas, disse Levi, sua voz mais suave do que o usual. Eles gostaram muito de você, Levi. E, por favor, quando estivermos fora do escritório, pode me chamar apenas de Mirella. Ela respondeu, surpreendendo a si mesma com a informalidade. Era a primeira vez em anos que pedia para alguém da empresa dispensar as formalidades, mas com Levi, tudo parecia natural e certo. Eles conversaram por mais de 1 hora sobre suas vidas, seus sonhos, suas dores, e Mirella se abriu de uma forma que não fazia há muito tempo. Contou sobre a pressão de comandar a empresa familiar, sobre a solidão que sentia apesar de todo o sucesso, e até mesmo sobre o diagnóstico de infertilidade que havia mudado completamente sua perspectiva sobre o futuro. Levi a ouviu com atenção absoluta, sem julgamentos, apenas oferecendo sua presença compreensiva e algumas palavras de conforto que tocaram profundamente o coração dela. Foi naquela noite, no jardim sob as estrelas, que a tensão entre eles se tornou quase palpável. Quando Mirella estava contando sobre seus medos e inseguranças, suas vozes ficaram mais baixas e, instintivamente, eles se aproximaram no banco. Levi tinha os olhos fixos no rosto dela enquanto falava, e Mirella sentia sua presença de uma forma intensa e perturbadora. Em um momento de silêncio, quando ela havia terminado de falar sobre suas frustrações, Levi estendeu suavemente a mão e tocou o braço dela, um gesto de conforto que enviou ondas de eletricidade pelo corpo de Mirella. Você é uma mulher incrível, Mirella, forte, inteligente, generosa. Qualquer pessoa seria sortuda em ter você na vida dela, ele disse, sua voz carregada de sinceridade
e uma emoção que ele tentava controlar. Mirella olhou nos olhos dele e viu algo que a fez perder o fôlego. Havia desejo ali, respeito, admiração e talvez até mesmo amor. Por um momento que pareceu eterno, eles ficaram se olhando em silêncio, o ar entre eles carregado de uma tensão sexual que nenhum dos dois conseguia negar. As mãos deles se tocaram sobre o banco, dedos se entrelaçando timidamente, e Mirella sentiu seu corpo inteiro reagir a esse contato simples, mas profundamente íntimo. O trajeto de volta para a casa de Levi foi feito em um silêncio carregado de significado. Mirella havia insistido em levá-lo, apesar de ele morar do outro lado da cidade, e durante todo o caminho ambos estavam conscientes da presença um do outro de uma forma nova e intensa. O perfume discreto de Mirella preencheu o carro, e Levi sentia sua proximidade como uma força magnética quase irresistível. Quando finalmente chegaram à rua simples onde ele morava, Levi demorou alguns segundos antes de abrir a porta do carro. Obrigado por tudo, Mirella. Por esta noite, pela oportunidade de trabalho, por me fazer sentir parte de algo especial, ele disse, virando-se para olhá-la. Mirella sentiu seu coração acelerar quando percebeu como ele a olhava, com uma intensidade que fazia suas pernas ficarem fracas. Obrigada a você, Levi, por ser quem você é, ela respondeu, sua voz saindo mais rouca do que esperava. Por um momento, ambos ficaram imóveis, como se estivessem à beira de algo que mudaria tudo entre eles. Levi se inclinou levemente na direção dela, e Mirella sentiu seu corpo inteiro se inclinar na direção dele, mas no último segundo, ambos se contiveram. Ele saiu do carro, acenou pela janela, e Mirella dirigiu para casa com o coração batendo descompassado, sabendo que algo irreversível havia começado entre eles naquela noite. Os dias seguintes ao jantar na casa dos Montenegro foram marcados por uma tensão crescente entre Mirella e Levi, que ambos tentavam disfarçar, mas que se tornava cada vez mais evidente. No escritório, os olhares se demoravam mais do que o profissionalmente apropriado. As conversas tinham pausas carregadas de significado e qualquer proximidade física acidental, como quando ele entregava documentos e suas mãos se tocavam brevemente, provocava uma reação elétrica que os dois sentiam, mas não sabiam como lidar. Mirella se pegava inventando desculpas para chamar Levi ao seu escritório com mais frequência, e ele, por sua vez, começou a encontrar razões para permanecer no escritório até mais tarde, oferecendo-se para ajudar com tarefas que poderiam esperar até o dia seguinte. Era como se ambos estivessem procurando oportunidades para ficar sozinhos, mas ao mesmo tempo temessem o que poderia acontecer quando isso finalmente ocorresse. A atração que havia surgido entre eles estava se tornando impossível de ignorar, e Mirella se via constantemente dividida entre a razão que dizia para manter a distância profissional e o coração que pedia para se entregar aos sentimentos que cresciam a cada dia. A situação chegou ao ponto de ruptura em uma quinta-feira chuvosa, quando um problema urgente com um dos principais fornecedores obrigou Mirella e Levi a trabalhar até tarde da noite para resolver a questão. O escritório estava vazio. Apenas os seguranças noturnos circulavam pelos andares inferiores, e havia uma intimidade no ambiente que tornava ainda mais difícil manter as barreiras profissionais. Eles estavam trabalhando lado a lado, debruçados sobre documentos espalhados pela mesa, quando Levi fez uma observação brilhante sobre como renegociar o contrato que salvaria milhares de reais para a empresa. Mirella o olhou com admiração genuína e, sem pensar, disse: "Como você consegue sempre encontrar soluções que ninguém mais vê? Você é realmente especial, Levi." Ele levantou os olhos dos papéis e a encontrou-o observando com uma expressão de carinho que fez seu coração disparar. "É porque você me inspira a dar o meu melhor, Mirella. Trabalhar com você fez eu descobrir capacidades que nem sabia que tinha." Ele respondeu, sua voz mais baixa e íntima do que o usual. O nome dela saindo dos lábios dele, sem as formalidades do tratamento profissional, soou como uma carícia, e Mirella sentiu uma onda de calor percorrer todo o seu corpo. Eles estavam muito próximos, inclinados sobre a mesa, e quando Mirella se virou completamente para olhá-lo,
Percebeu que seus rostos estavam a apenas alguns centímetros de distância. Podia sentir a respiração dele, podia ver cada detalhe dos seus olhos castanhos que a olhavam com uma intensidade que a deixava sem fôlego. O tempo pareceu parar, e por um momento que durou uma eternidade, eles simplesmente se olharam, comunicando através dos olhos tudo o que não conseguiam expressar em palavras. Mirella. Ele sussurrou seu nome como uma oração, e ela sentiu suas defesas finalmente desmoronarem completamente. Levi, ela respondeu no mesmo tom, sua voz carregada de desejo e vulnerabilidade. Foi ele quem fechou a distância entre eles, tocando suavemente o rosto dela com uma das mãos, antes de inclinar-se e capturar seus lábios em um beijo que foi inicialmente terno e hesitante, mas que rapidamente se aprofundou quando Mirella respondeu com uma paixão que havia estado guardada por anos. Era como se toda a tensão acumulada durante semanas finalmente encontrasse uma válvula de escape, e ambos se entregaram àquele momento com uma intensidade que os surpreendeu. O beijo se prolongou por vários minutos, interrompido apenas quando precisavam respirar, e sempre retomado com mais urgência e paixão. As mãos de Levi acariciavam o rosto e o cabelo de Mirella com uma ternura reverente, enquanto ela se agarrava aos ombros dele como se fosse a única coisa sólida em um mundo que havia se tornado completamente instável. Quando finalmente se separaram, ambos estavam respirando com dificuldade, e Mirella sentiu lágrimas correndo pelo rosto sem que percebesse quando haviam começado. Eu não sabia que podia sentir isso, ela sussurrou, tocando os próprios lábios ainda inchados pelo beijo. Eu também não, Levi respondeu, acariciando suavemente as lágrimas dela. Mas sinto como se tivesse esperado por este momento a vida inteira sem saber. Havia uma vulnerabilidade nos olhos dele que tocou profundamente Mirella. E ela percebeu que o que sentia por ele ia muito além da atração física. Era como se ele tivesse despertado partes dela que estavam adormecidas há anos, como se tivesse acendido uma luz em lugares do seu coração que ela nem sabia que existiam. A realidade do que havia acabado de acontecer começou a penetrar lentamente na consciência de ambos. Eles eram patroa e empregado, vinham de mundos completamente diferentes, e haviam acabado de cruzar uma linha que mudaria para sempre a dinâmica entre eles. Mas, paradoxalmente, nenhum dos dois sentia arrependimento. Pelo contrário, havia uma sensação de completude, como se algo que estava faltando finalmente tivesse encontrado seu lugar. O que fazemos agora? Perguntou Mirella, sua voz ainda embargada pela emoção. Levi segurou suavemente as mãos dela entre as suas e disse: Não sei qual é a resposta certa, Mirella. Só sei que o que sinto por você é real, é forte, e não tenho como fingir que não aconteceu. Ela o olhou nos olhos e viu ali a mesma certeza que sentia no próprio coração. Eu também não consigo fingir. Você mexeu comigo de uma forma que eu não imaginava mais ser possível, ela confessou. Eles se abraçaram então, um abraço longo e apertado que selou o compromisso silencioso de explorar juntos aquele sentimento que havia nascido entre eles. Quando finalmente saíram do escritório naquela madrugada, ambos sabiam que suas vidas haviam mudado para sempre, e que não havia mais como voltar atrás. O que quer que viesse pela frente, enfrentariam juntos, guiados pelo amor que havia desabrochado de forma tão inesperada e avassaladora. Os dias que seguiram ao primeiro beijo foram uma mistura deliciosa de descobertas, ansiedade e uma felicidade que Mirella não experimentava há anos. Eles haviam decidido manter discrição absoluta no ambiente de trabalho, mas isso tornava cada olhar trocado, cada toque acidental ainda mais intenso e significativo. Mirella se pegava acordando todas as manhãs com um sorriso no rosto, ansiosa para chegar ao escritório e ver Levi, mesmo que tivessem que manter as aparências profissionais diante dos outros funcionários. Ele, por sua vez, parecia irradiar uma energia positiva que contagiava todo o ambiente de trabalho. E vários colegas comentaram sobre como ele parecia ainda mais motivado e feliz nos últimos dias. Durante as reuniões, quando Mirella falava com os executivos,
Ela frequentemente encontrava o olhar de Levi, que a observava com uma admiração e ternura que faziam seu coração acelerar e sua concentração vacilar. Era como se compartilhassem um segredo precioso que tornava cada momento juntos especial, mesmo quando estavam cercados de outras pessoas. As oportunidades para ficarem a sós se tornaram preciosas e cuidadosamente planejadas. Mirella começou a marcar reuniões no final do expediente, quando o escritório já estava mais vazio, criando momentos onde podiam conversar com mais liberdade e intimidade. Foi durante uma dessas ocasiões que ela descobriu mais sobre a vida pessoal de Levi, sobre seus sonhos e ambições que iam muito além do trabalho atual. Eu sempre quis fazer uma faculdade de administração, ele confessou uma noite, quando estavam revisando relatórios financeiros. Mas depois que meu pai morreu, precisei trabalhar para ajudar em casa. Talvez um dia ainda consiga realizar esse sonho. Mirella o ouviu com atenção e, naquele momento, tomou uma decisão que demonstrava o quanto ele já significava para ela. E por que não começar agora? A empresa tem um programa de bolsas de estudos para funcionários. Posso providenciar para que você se inscreva, ela ofereceu. E quando viu os olhos dele se encherem de emoção e gratidão, soube que estava fazendo a coisa certa. Você faria isso por mim? Ele perguntou, sua voz embargada. Faria qualquer coisa para vê-lo feliz e realizado, Levi, ela respondeu. E naquele momento, ambos souberam que o que sentiam um pelo outro estava se aprofundando de forma irreversível. Os finais de semana se tornaram a oportunidade que ambos esperavam ansiosamente para se encontrarem longe do ambiente de trabalho. Mirella, que costumava passar os fins de semana sozinha ou em eventos sociais sem significado, agora tinha algo pelo qual ansiar. Eles começaram a se encontrar em lugares discretos, longe dos círculos sociais de Mirella, onde podiam ser apenas um homem e uma mulher apaixonados, sem as complicações das diferenças sociais e profissionais. O primeiro encontro foi em um pequeno café na periferia da cidade, um lugar simples, mas aconchegante que Levi conhecia e frequentava ocasionalmente. Mirella, que estava acostumada aos restaurantes mais sofisticados de Feira de Santana, descobriu um charme especial naquele ambiente despretensioso, onde podiam conversar por horas sem serem interrompidos ou reconhecidos. Gosto deste lugar, ela disse, observando a decoração simples mas cuidadosa. Aqui posso ser apenas Mirella, não a herdeira Montenegro. Levi sorriu e segurou a mão dela sobre a mesa, um gesto que havia se tornado natural entre eles. Você sempre foi apenas Mirella para mim. O resto são apenas circunstâncias, ele respondeu, e ela sentiu seu coração se aquecer com a sinceridade absoluta dessas palavras. Durante essas semanas de namoro discreto, Mirella descobriu aspectos de si mesma que havia esquecido que existiam. Levi tinha o dom de fazê-la rir de forma genuína, de despertar sua espontaneidade e sua capacidade de se divertir com coisas simples. Eles caminhavam por parques que ela não visitava desde a adolescência, assistiam a filmes em cinemas pequenos, onde ninguém os conhecia, e conversavam sobre tudo e sobre nada com uma facilidade que surpreendia ambos. Uma tarde de sábado, quando estavam caminhando pela orla de uma lagoa nos arredores da cidade, Levi parou subitamente e a puxou para seus braços, girando-a no ar, enquanto ela ria como uma adolescente apaixonada. Você me faz sentir viva novamente, ela disse quando ele a colocou no chão, suas mãos ainda em sua cintura. E você me faz acreditar que posso ser mais do que jamais imaginei. Ele respondeu antes de beijá-la suavemente, um beijo que era ao mesmo tempo terno e apaixonado, cheio de promessas silenciosas sobre o futuro que estavam construindo juntos. A intimidade física entre eles crescia gradualmente, mas sempre com respeito e cuidado mútuo. Levi era naturalmente respeitoso e nunca pressionava por mais do que Mirella estava disposta a oferecer, mas ela podia sentir o desejo crescente entre eles a cada toque, a cada beijo mais prolongado, a cada abraço que se estendia além do necessário. Durante um dos seus encontros noturnos no escritório, quando estavam trabalhando em um projeto importante, Mirella se levantou para pegar um arquivo
e sentiu as mãos de Levi em sua cintura, puxando-a suavemente para perto dele. Ela se virou entre seus braços e o encontrou olhando para ela com uma intensidade que a fez sentir fraca nos joelhos. Você está me deixando louco, Mirella. Ele sussurrou, sua voz rouca de desejo. Penso em você o tempo todo. Sonho com você todas as noites. Ela tocou o rosto dele com as mãos trêmulas, sentindo a barba por fazer que havia crescido durante o dia. Eu também não consigo parar de pensar em você, Levi. Você despertou sentimentos em mim que eu achei que nunca ia ter. Ela confessou antes de beijá-lo, com uma paixão que surpreendeu ambos. Eles se beijaram longamente, suas mãos explorando respeitosamente os contornos dos corpos um do outro, sentindo a tensão e o desejo crescerem entre eles até que se tornassem quase insuportáveis. Quando se separaram, ambos estavam respirando com dificuldade, e Mirella sabia que estava se aproximando rapidamente o momento em que não conseguiria mais resistir ao impulso de se entregar completamente a ele. A primeira vez de Mirella e Levi juntos aconteceu de forma completamente natural e espontânea. Em uma noite de sexta-feira, quando ambos estavam trabalhando até tarde em um projeto que precisava ser entregue na segunda-feira seguinte. O escritório estava completamente vazio. Apenas a iluminação suave das luminárias da mesa de Mirella criava um ambiente íntimo e acolhedor que contrastava com a formalidade usual do ambiente corporativo. Eles haviam pedido comida chinesa e comeram sentados no sofá da sala de reuniões, conversando sobre o projeto, sobre a vida, sobre sonhos e planos futuros, e gradualmente a conversa foi se tornando mais pessoal e íntima. Mirella havia tirado os sapatos de salto alto e dobrado as pernas no sofá, uma postura relaxada que era rara para ela no ambiente de trabalho. E Levi estava sentado próximo o suficiente para que pudessem sentir o calor um do outro. A química que havia entre eles era quase palpável, e ambos sabiam que aquela noite seria diferente de todas as outras. Havia uma expectativa no ar que nenhum dos dois conseguia ignorar. Quando terminaram de comer, Levi se ofereceu para limpar a bagunça, mas Mirella o impediu, puxando-o suavemente de volta para o sofá. Deixa isso para depois, ela disse, sua voz mais suave e íntima do que o usual. Eles ficaram se olhando por alguns segundos, comunicando através dos olhos tudo o que sentiam e desejavam, e foi Mirella quem fechou a distância entre eles, beijando-o com uma paixão e urgência que demonstravam o quanto havia estado desejando aquele momento. O beijo foi diferente de todos os outros que haviam compartilhado. Havia uma promessa implícita, uma entrega que ia além do físico. Levi correspondeu com igual intensidade, suas mãos acariciando suavemente o rosto dela, descendo pelo pescoço e pelos ombros, com uma reverência que a fazia sentir como a mulher mais desejada e preciosa do mundo. Tenho certeza disso, Mirella? Ele perguntou, afastando-se ligeiramente para olhá-la nos olhos, sempre respeitoso e cuidadoso com os sentimentos dela. Nunca tive tanta certeza de algo na minha vida, ela respondeu, e a sinceridade em sua voz convenceu ambos de que aquele era o momento certo. Levi a pegou no colo com uma delicadeza que contrastava com sua força, carregando-a até o escritório dela, onde havia um sofá mais confortável. Cada movimento era feito com cuidado e ternura, e Mirella sentia como se estivesse vivendo um sonho do qual nunca queria acordar. Ele a colocou suavemente no sofá e se deitou ao lado dela, continuando a beijá-la enquanto suas mãos exploravam respeitosamente seu corpo. Havia uma urgência crescente entre eles, mas também uma paciência amorosa que tornava cada toque, cada carícia, ainda mais especial e significativa. Mirella, que sempre havia sido controlada e reservada em seus relacionamentos anteriores, se surpreendeu com a facilidade com que se entregava aos cuidados de Levi, como se seu corpo finalmente tivesse encontrado alguém em quem podia confiar completamente. Quando ele começou a desabotoar lentamente sua blusa, ela não sentiu nenhuma hesitação ou timidez, apenas um desejo crescente e uma sensação de completude que nunca havia experimentado antes. A entrega física foi precedida por uma conexão emocional profunda que tornava cada momento ainda mais intenso e significativo.
Eles se despiam mutuamente com uma mistura de desejo e reverência, explorando os corpos um do outro com as mãos e os lábios, sussurrando palavras de amor e desejo que saíam diretamente do coração. Mirella descobriu que seu corpo era capaz de sentir prazeres que nunca havia imaginado, e que a intimidade com Levi despertava sensações que iam muito além do físico. Quando finalmente se uniram, foi com uma suavidade e cuidado que demonstravam o amor profundo que sentiam um pelo outro. Levi foi gentil e paciente, atento a cada reação dela, certificando-se de que ela estava confortável e feliz a cada momento. Mirella sentia como se estivesse descobrindo não apenas o prazer físico, mas também uma forma completamente nova de se conectar com outra pessoa, uma fusão de corpos e almas que a deixava emocionalmente transformada. Os momentos que seguiram foram de uma intimidade e ternura que tocaram profundamente ambos os corações. Eles ficaram abraçados no sofá, as respirações se acalmando gradualmente, enquanto trocavam carícias suaves e beijos delicados. Mirella se aninhara no peito de Levi, ouvindo as batidas do coração dele que ainda estava acelerado, e sentia uma paz e completude que há anos não experimentava. "Eu te amo, Mirella", Levi sussurrou, beijando suavemente o topo da cabeça dela. Era a primeira vez que qualquer um dos dois pronunciava essas palavras, mas elas saíram com uma naturalidade que demonstrava o quanto eram verdadeiras e inevitáveis. "Eu também te amo, Levi", ela respondeu, erguendo o rosto para olhá-lo nos olhos. Não sabia que podia amar assim, com tanta intensidade, com tanta certeza. Eles se beijaram novamente, um beijo suave, mas cheio de promessas sobre o futuro que queriam construir juntos. Naquela noite, dormindo abraçados no escritório, ambos sabiam que suas vidas haviam mudado para sempre e que tinham encontrado um no outro não apenas um amante, mas um companheiro para toda a vida. Quando acordaram na manhã seguinte, com os primeiros raios de sol entrando pelas janelas panorâmicas do escritório, havia um contentamento silencioso entre eles que dispensava palavras. Mirella acordou primeiro e ficou alguns minutos apenas observando Levi dormir, admirando a paz em seu rosto, a forma como seus cabelos estavam desarrumados, a maneira como ele a mantinha protegida em seus braços, mesmo enquanto dormia. Quando ele finalmente abriu os olhos e encontrou o olhar dela, sorriu com uma ternura que a fez sentir como se estivesse derretendo por dentro. "Bom dia, meu amor", ele disse. E essas palavras simples soaram como a mais bela declaração de amor que Mirella já havia ouvido. "Bom dia", ela respondeu, beijando-o suavemente. Eles se levantaram devagar, ajudando um ao outro a se arrumar, e havia uma intimidade doméstica nesses gestos simples, que fazia ambos se sentirem como se fossem um casal há anos, não apenas duas pessoas que haviam se entregado pela primeira vez na noite anterior. Quando finalmente saíram do escritório naquela manhã de sábado, de mãos dadas, e com sorrisos que não conseguiam esconder, sabiam que tinham encontrado algo raro e precioso que valeria qualquer desafio que o futuro pudesse trazer. As semanas que seguiram a primeira noite que Mirella e Levi passaram juntos foram marcadas por uma transformação visível em ambos que não passou despercebida pelos funcionários da empresa e pela família Montenegro. Mirella, que sempre foi conhecida por sua postura séria e distante, agora sorria com mais frequência, demonstrava mais paciência nas reuniões e parecia irradiar uma energia positiva que contagiava todo o ambiente de trabalho. Seus pais notaram imediatamente a mudança na filha durante o almoço dominical tradicional da família. "Você está diferente, minha filha", observou Dona Carmen, estudando o rosto mais relaxado e feliz da filha. "Está com um brilho no olhar que não via há muito tempo." Seu Roberto, sempre mais observador e direto, comentou: "Parece que finalmente encontrou algo que a faz verdadeiramente feliz. Seja lá o que for, estou contente por você." Mirella apenas sorriu misteriosamente, ainda não estava pronta para compartilhar os detalhes do seu relacionamento com Levi, mas sabia que seus pais ficariam felizes quando soubessem que ela havia encontrado o amor verdadeiro com alguém que eles já conheciam e admiravam.
Levi também estava visivelmente mais confiante e radiante, o que se refletia não apenas em seu trabalho, mas em todos os aspectos da sua vida. Sua mãe, Dona Maria, notou que ele chegava em casa com um sorriso diferente, que falava sobre o trabalho com um entusiasmo renovado e que parecia ter encontrado uma motivação extra para todos os seus projetos pessoais. "Meu filho, você está namorando?" Ela perguntou diretamente durante um jantar em família. Levi corou levemente, mas não negou. "Existe alguém especial, sim, mãe. Alguém que me faz querer ser uma pessoa melhor a cada dia." Júlia, sua irmã mais nova, ficou curiosa e começou a fazer perguntas sobre a misteriosa namorada. Mas Levi manteve discrição, explicando apenas que era alguém muito importante que havia entrado em sua vida de forma inesperada. A família Santos percebia que essa pessoa, quem quer que fosse, estava fazendo Levi imensamente feliz, e isso era tudo o que importava para eles. No escritório, Mirella e Levi desenvolveram uma linguagem silenciosa de olhares e gestos sutis que lhes permitia comunicar seu amor mesmo na presença de outras pessoas. Um toque rápido nas mãos ao passar documentos, um sorriso especial durante as reuniões, um olhar prolongado quando ninguém estava prestando atenção, tudo isso se tornou parte de uma dança íntima que apenas eles compreendiam completamente. Mirella começou a encontrar desculpas criativas para trabalhar até mais tarde, e Levi sempre se oferecia para ficar e ajudar, criando oportunidades preciosas para ficarem sozinhos no escritório. Essas noites se tornaram sagradas para eles, momentos onde podiam baixar todas as guardas e ser apenas um casal apaixonado. Conversavam sobre tudo e sobre nada. Compartilhavam sonhos e medos, faziam planos para o futuro e, inevitavelmente, terminavam nos braços um do outro, explorando a conexão física que crescia mais intensa e satisfatória a cada encontro. Durante essas semanas de relacionamento aprofundado, Mirella começou a tomar decisões que demonstravam o quanto Levi havia se tornado central em sua vida. Ela providenciou a bolsa de estudos que havia prometido, inscrevendo-o no curso de administração noturno da melhor faculdade particular da cidade. Quando Levi tentou agradecer, ela o silenciou com um beijo e disse: "Não é favor, é investimento. Investimento no homem que amo e no futuro que queremos construir juntos." Ela também começou discretamente a incluí-lo em decisões importantes da empresa, valorizando suas opiniões e insights, e ficou impressionada com a rapidez com que ele absorvia conhecimentos complexos de gestão empresarial. Era como se ele tivesse uma aptidão natural para os negócios que apenas precisava ser lapidada e direcionada. "Você tem visão estratégica, Levi", ela disse uma noite, depois que ele apresentou uma análise brilhante sobre expansão para novos mercados. "Com a educação formal adequada, você pode chegar onde quiser." Levi a olhou com gratidão e amor, sabendo que ela estava investindo não apenas no seu futuro profissional, mas no futuro deles como casal. Os fins de semana se tornaram ainda mais preciosos, momentos onde podiam ser completamente livres e autênticos. Eles alternavam entre programas simples, como piqueniques em parques afastados da cidade, e ocasiões mais sofisticadas, como jantares em restaurantes discretos em cidades vizinhas onde não corriam risco de serem reconhecidos. Mirella descobriu que adorava a simplicidade que Levi trouxe para sua vida, enquanto ele se maravilhava com a elegância natural dela em qualquer ambiente. Uma tarde de domingo, quando estavam caminhando de mãos dadas por uma trilha ecológica nos arredores de Feira de Santana, Mirella parou subitamente e o puxou para seus braços. "Sabe o que mais amo em você?" ela perguntou, olhando profundamente nos olhos dele. "O quê?" ele respondeu, acariciando suavemente o rosto dela. "Você me faz sentir como se eu fosse suficiente, como se não precisasse ser perfeita ou provar nada para ninguém. Com você, posso ser apenas eu mesma." Levi a beijou ternamente e respondeu: "É porque você sempre foi suficiente, Mirella. Mais do que suficiente. Você é extraordinária, exatamente como é." Foi durante uma dessas noites íntimas no apartamento que Levi havia alugado recentemente, um lugar pequeno, mas aconchegante,
que Mirella havia ajudado discretamente a mobiliar, que eles tiveram a conversa mais profunda sobre o futuro. Estavam deitados na cama, abraçados após uma noite de amor especialmente intensa, quando Mirella disse suavemente: "Às vezes tenho medo de que isso seja bom demais para ser verdade, que um dia eu vou acordar e descobrir que foi tudo um sonho." Levi a apertou mais forte contra o peito e respondeu: "Eu entendo esse medo, porque também sinto às vezes. Mas o que temos é real, Mirella. É o mais real que já senti na vida. E vou lutar todos os dias para provar que você pode confiar neste amor." Eles conversaram até o amanhecer sobre seus medos, suas esperanças, sobre como queriam que o relacionamento evoluísse, e quando finalmente adormeceram, ambos tinham a certeza de que tinham encontrado no outro não apenas um grande amor, mas um verdadeiro companheiro de vida. Era com essa convicção fortalecida que enfrentariam juntos os desafios e alegrias que o destino ainda tinha reservado para eles, incluindo uma surpresa que mudaria suas vidas de forma definitiva e maravilhosa. 3 meses depois da primeira noite que passaram juntos, Mirella começou a perceber mudanças sutis em seu corpo que inicialmente atribuiu ao estresse do trabalho e à intensidade emocional do relacionamento com Levi. Ela havia notado uma sensibilidade maior nos seios, uma fadiga incomum que a fazia sentir sono durante o dia, e alguns enjoos matinais que pensou serem consequência das refeições apressadas ou irregulares que havia feito nas últimas semanas. Como mulher organizada e atenta aos detalhes que sempre foi, Mirella mantinha um controle rigoroso do seu ciclo menstrual, e foi quando percebeu que estava com 2 semanas de atraso que uma possibilidade absolutamente impensável começou a se formar em sua mente. Durante anos ela havia convivido com a certeza médica de que sua infertilidade tornava a gravidez praticamente impossível, então essa hipótese parecia tão remota quanto absurda. No entanto, os sinais estavam todos ali. E por mais que tentasse racionalizar e encontrar outras explicações, uma voz insistente em sua cabeça sussurrava a possibilidade que ela não ousava considerar seriamente. A primeira pessoa em quem Mirella pensou em confiar suas suspeitas foi naturalmente Levi, mas algo a fez hesitar. Talvez fosse o medo de criar expectativas desnecessárias, ou talvez fosse a necessidade de ter certeza absoluta antes de compartilhar algo tão monumental. Durante toda aquela semana, ela observou Levi trabalhando, sorrindo, fazendo planos para o futuro deles, e sentia o coração apertar com a possibilidade de que pudesse estar carregando dentro de si o maior presente que o destino poderia ter dado para ambos. Ao mesmo tempo, a voz da razão continuava lembrando-a dos diagnósticos médicos categóricos que havia recebido anos atrás, das explicações técnicas sobre suas condições reprodutivas e de todas as vezes que médicos especialistas haviam confirmado que suas chances de engravidar naturalmente eram mínimas. Era uma batalha entre a esperança que crescia em seu coração e a lógica científica que havia moldado suas expectativas sobre maternidade durante tanto tempo. Foi numa sexta-feira, durante a pausa do almoço, que Mirella finalmente tomou coragem para comprar um teste de gravidez em uma farmácia do outro lado da cidade, longe do centro onde poderia ser reconhecida. Suas mãos tremiam levemente quando pagou pela pequena caixa que poderia conter a resposta para a pergunta que a consumia há dias. Guardou o teste na bolsa e voltou para o escritório, mas passou o resto do dia inquieta, olhando para Levi e imaginando como ele reagiria se suas suspeitas se confirmassem. Eles haviam conversado sobre filhos apenas uma vez, de passagem, e Levi havia mencionado que sempre sonhou em ser pai, que adorava crianças e que achava que a paternidade seria uma das experiências mais gratificantes da vida. Mirella havia concordado, mas sem mencionar suas limitações, ainda guardando essa dor como um segredo íntimo que preferia não compartilhar completamente, mesmo com o homem que amava. A noite de sexta-feira passou em uma agonia silenciosa. Mirella jantou com os pais tentando manter a normalidade, mas Dona Carmen notou que ela estava mais quieta que o usual. "Está tudo bem, minha filha?"
Você parece preocupada com alguma coisa, perguntou a mãe com a intuição materna que nunca falhava. Está tudo bem, mãe. Apenas questões do trabalho. Mirella respondeu, forçando um sorriso que não conseguia esconder completamente a tensão que sentia. Ela se recolheu cedo para seu quarto, mas passou horas deitada na cama, olhando para o teto e imaginando cenários diferentes para o dia seguinte. Se o teste fosse positivo, como contaria para Levi? Como ele reagiria? E se fosse negativo, seria alívio ou decepção o que sentiria? Ela nem mesmo tinha certeza de qual resultado estava esperando, pois ambas as possibilidades trariam consequências enormes para suas vidas. O sábado amanheceu cinzento e chuvoso, combinando perfeitamente com o estado emocional turbulento de Mirella. Ela acordou cedo, muito antes do horário habitual dos fins de semana, e ficou por algum tempo sentada na cama, respirando profundamente e tentando reunir coragem para fazer o teste. Quando finalmente se levantou e foi até o banheiro, suas pernas estavam ligeiramente trêmulas, e seu coração batia tão forte que ela podia ouvir as batidas em seus ouvidos. Abriu a caixa do teste com dedos que tremiam levemente, leu as instruções 2 vezes, para ter certeza de que faria tudo corretamente, e então realizou o procedimento com uma mistura de ansiedade e esperança que a deixava quase sem ar. Os 3 minutos que precisava esperar pelo resultado pareceram as 3 horas mais longas de sua vida. Ela caminhou pelo banheiro, olhou-se no espelho, respirou profundamente várias vezes e tentou se preparar mentalmente para qualquer resultado que aparecesse naquela pequena janela plástica. Quando finalmente olhou para o teste, Mirella sentiu suas pernas ficarem fracas e precisou se apoiar na bancada do banheiro para não cair. Havia 2 linhas claras e inconfundíveis na pequena janela do teste. 2 linhas que significavam uma coisa impossível, miraculosa, transformadora. Ela estava grávida. Lágrimas começaram a correr pelo seu rosto antes mesmo que ela conseguisse processar completamente a informação. E ela precisou se sentar na beirada da banheira para recuperar a respiração. Isso é real? Ela sussurrou para si mesma, olhando mais uma vez para o teste para ter certeza de que não estava enganada. As linhas continuavam ali, claras e inequívocas, anunciando o milagre que ela havia deixado de acreditar que fosse possível. Seu primeiro pensamento foi para Levi, para como ele ficaria feliz, para como aquela notícia mudaria tudo entre eles de forma definitiva e maravilhosa. Seu segundo pensamento foi de gratidão profunda ao destino, ao amor, a todas as forças do universo que haviam conspirado para dar-lhe o presente mais precioso que poderia imaginar. Mirella ficou ali sentada por muito tempo, chorando de alegria e de incredulidade, segurando o teste como se fosse o tesouro mais valioso do mundo, sabendo que sua vida e a vida de Levi acabavam de mudar para sempre da maneira mais bela possível. Contar para Levi sobre a gravidez foi um dos momentos mais emocionantes e nervosos da vida de Mirella. Ela passou o resto do sábado planejando como dar a notícia, mudando de ideia várias vezes sobre quando e onde seria o momento perfeito. Finalmente decidiu que seria naquela mesma noite, durante o jantar que haviam combinado no apartamento dele. Ela chegou com um buquê de flores e uma garrafa de vinho sem álcool, detalhes que Levi notou, mas não questionou imediatamente. Durante todo o jantar, Mirella estava visivelmente nervosa, brincando com a comida no prato e respondendo às perguntas dele de forma distraída. Mirella, o que está acontecendo? Você está estranha desde que chegou. Levi perguntou finalmente, puxando a cadeira para ficar mais próximo dela. Tenho algo muito importante para te contar, ela começou, sua voz tremendo ligeiramente. Algo que vai mudar nossa vida completamente. Levi segurou as mãos dela, seu rosto mostrando preocupação e curiosidade ao mesmo tempo. Você está me assustando. O que aconteceu? Mirella respirou fundo, olhou profundamente nos olhos dele e disse as palavras que havia ensaiado tantas vezes. Estou grávida, Levi. Nós vamos ter um bebê. A reação de Levi foi ainda mais intensa do que Mirella havia imaginado. Por alguns segundos, ele ficou completamente imóvel, processando a informação.
seus olhos se enchendo lentamente de lágrimas enquanto um sorriso crescia em seu rosto. Grávida, ele repetiu, sua voz embargada pela emoção. Mas eu pensei que você... que não era possível. Mirella sorriu através das próprias lágrimas e explicou. Eu também pensei. Os médicos disseram que era praticamente impossível, mas aparentemente o amor pode criar milagres. Levi se levantou da cadeira tão rapidamente que ela quase caiu para trás. Puxou Mirella para seus braços e a girou no ar, rindo e chorando ao mesmo tempo. Vamos ter um bebê. Vamos ter um filho, ele repetia, como se precisasse dizer as palavras em voz alta para acreditar que eram verdadeiras. Quando finalmente a colocou no chão, ele se ajoelhou e beijou suavemente a barriga dela, que ainda não mostrava sinais da gravidez. Oi, pequeno, ele sussurrou falando com o bebê. Sou seu papai, e já te amo mais do que qualquer coisa no mundo. Mirella olhava para ele com tanto amor que sentia o peito doer de felicidade, sabendo que havia escolhido o homem perfeito para ser o pai do seu filho. Os dias que seguiram ao anúncio da gravidez foram uma sucessão de descobertas emocionais e práticas. Eles marcaram imediatamente uma consulta com o melhor obstetra de Feira de Santana, Dr. Ricardo Mendes, que confirmou oficialmente a gravidez e ficou impressionado com o caso de Mirella. Pelos seus exames anteriores, essa gravidez é realmente um acontecimento extraordinário, ele disse, sorrindo enquanto mostrava a primeira ultrassom do bebê. Às vezes a medicina não tem todas as respostas, e felizmente a natureza nos surpreende de formas maravilhosas. Ver o pequeno ponto pulsante na tela do ultrassom, ouvir os batimentos cardíacos acelerados do bebê, foi um momento que marcou para sempre tanto Mirella quanto Levi. Eles saíram do consultório de mãos dadas, carregando as primeiras fotos do filho, e pararam no estacionamento apenas para se abraçar e chorar de felicidade mais uma vez. Não consigo acreditar que isso é real, Mirella disse, olhando para a imagem borrada que mostrava seu filho. Nosso bebê está crescendo dentro de mim. Levi beijou sua testa e respondeu. Acredita sim, meu amor. É o início da nossa família. Contar para as famílias foi o próximo grande passo, e ambos estavam ansiosos para compartilhar a alegria com seus entes queridos. Mirella decidiu contar primeiro para os pais durante o almoço dominical tradicional. Quando Dona Carmen e seu Roberto ouviram a notícia, suas reações foram de pura euforia. Um neto! Exclamou Dona Carmen, abraçando a filha com força. Eu sabia que havia algo diferente em você nas últimas semanas. Uma mãe sempre sabe. Seu Roberto, normalmente mais contido, não conseguiu esconder a emoção, e suas lágrimas de alegria tocaram profundamente Mirella. Você vai ser uma mãe maravilhosa, minha filha. E esse bebê vai crescer cercado de muito amor, ele disse, abraçando-a carinhosamente. Quando Mirella mencionou discretamente que Levi era o pai, seus pais não demonstraram surpresa, apenas felicidade ainda maior. Sempre soubemos que havia algo especial entre vocês, disse Dona Carmen. Levi é um rapaz de ouro, e vocês formam um casal lindo. Esse bebê não poderia ter pais melhores. Levi também compartilhou a notícia com sua família, e a reação de Dona Maria e Júlia foi igualmente emocionante. Meu filho vai ser pai, Dona Maria exclamou beijando o rosto dele repetidamente. Sempre soube que você seria um pai maravilhoso. E a Mirella? Como ela está? Quando Levi explicou sobre o relacionamento e sobre como eles se apaixonaram, sua família ficou tocada pela história de amor que havia florescido entre eles. Júlia, sempre curiosa e direta, perguntou quando eles iam se casar, e Levi corou ligeiramente ao responder que ainda não haviam conversado oficialmente sobre isso, mas que certamente era algo que estava em seus planos mais próximos. Não deixa essa mulher maravilhosa escapar, meu filho, aconselhou Dona Maria. Vocês foram feitos um para o outro, e esse bebê é a prova de que Deus abençoou essa união. O pedido de casamento aconteceu de forma simples, mas profundamente romântica, exatamente como Mirella sempre havia sonhado quando era mais nova e ainda acreditava em contos de fadas. Era uma tarde de domingo, e eles estavam no mesmo jardim da casa dos pais dela,
onde haviam tido sua primeira conversa íntima meses atrás. Mirella estava com 3 meses de gravidez e uma pequena barriguinha começava a aparecer que Levi adorava acariciar enquanto conversavam sobre o futuro do bebê. Mirella, ele disse de repente mais sério, tem algo que quero te perguntar há semanas, mas estava esperando o momento certo. Ele se levantou do banco onde estavam sentados e, para surpresa e emoção dela, se ajoelhou ali mesmo, no jardim perfumado pelas rosas que Dona Carmen cultivava com tanto carinho. Você transformou minha vida de uma forma que eu nem sabia ser possível. Me fez descobrir um amor que vai além de qualquer coisa que já senti. E agora estamos esperando nosso filho, o maior presente que o destino poderia nos dar. Ele tirou do bolso uma caixinha pequena que continha um anel simples, mas lindo, com um solitário que brilhava suavemente na luz dourada do fim de tarde. Quer se casar comigo, Mirella? Quer construir uma família comigo, crescer velhos juntos e enfrentar tudo o que a vida trouxer ao nosso lado? Mirella estava chorando antes mesmo que ele terminasse de falar, e sua resposta saiu entre soluços de felicidade. Sim, claro que sim. Não posso imaginar uma vida sem você, Levi. O casamento aconteceu 2 meses depois, quando Mirella estava com 5 meses de gravidez e uma barriga redondinha que mal cabia no vestido de noiva que havia escolhido, um modelo simples, mas elegante, que realçava sua beleza natural e o brilho especial que a gravidez havia trazido para seu rosto. A cerimônia foi íntima, realizada na igreja que a família Montenegro frequentava há gerações, com apenas os familiares mais próximos e alguns amigos especiais como testemunhas. Dona Carmen e Dona Maria, que haviam se tornado grandes amigas durante os preparativos do casamento, choraram de emoção durante toda a cerimônia, felizes por ver seus filhos tão radiantes e apaixonados. Quando Levi viu Mirella caminhando pelo corredor da igreja no braço do pai, vestida de branco e sorrindo para ele com tanto amor, teve certeza de que estava vivendo o dia mais feliz de sua vida. Você está linda, ele sussurrou quando ela chegou ao altar. Estou feliz demais para conseguir expressar em palavras. A cerimônia foi emocionante do início ao fim, com votos pessoais que fizeram todos os presentes chorarem, e quando finalmente foram declarados marido e mulher, o beijo que trocaram foi cheio de promessas sobre o futuro maravilhoso que tinham pela frente. A lua de mel foi uma semana tranquila em uma pousada aconchegante no litoral baiano, onde puderam aproveitar os últimos momentos de tranquilidade absoluta antes da chegada do bebê. Mirella estava radiante, nadando na piscina com a barriga de 5 meses em evidência. E Levi não se cansava de fotografá-la e de conversar com o filho através da barriga dela todas as noites antes de dormir. Estou ansioso para conhecer você, pequeno, ele dizia, beijando suavemente a pele esticada da barriga de Mirella. Sua mamãe e eu já te amamos tanto e mal podemos esperar para te ter nos nossos braços. Durante aquela semana, eles fizeram planos para o futuro, escolheram nomes para o bebê, conversaram sobre como queriam criá-lo e sonharam juntos com todos os momentos especiais que ainda estavam por vir. Quando voltaram para a Feira de Santana como o Sr. e Sra. Santos, ambos tinham a certeza absoluta de que tinham encontrado no outro não apenas o amor de suas vidas, mas o companheiro perfeito para a jornada da paternidade e para todos os desafios e alegrias que os anos futuros lhes reservavam. E assim, queridos ouvintes, chegamos ao final de mais uma história que nos ensina que os milagres realmente existem quando o amor verdadeiro entra em nossas vidas. A história de Mirella e Levi nos mostra que, às vezes, o destino tem planos muito maiores do que conseguimos imaginar, e que o amor genuíno pode transformar não apenas nossos corações, mas também nossa realidade de formas que a ciência nem sempre consegue explicar. Mirella, que durante anos carregou a dor de acreditar que nunca poderia ser mãe, descobriu que o amor de Levi não apenas curou suas feridas emocionais, mas também despertou em seu corpo a capacidade de gerar vida. Não foi apenas uma gravidez que aconteceu, foi um verdadeiro milagre do amor. Uma prova de que, quando duas almas se encontram e se conectam profundamente, coisas extraordinárias podem acontecer. Levi, por sua vez,
Mostrou que a origem social, a conta bancária ou o diploma não definem o valor de uma pessoa. O que realmente importa é o caráter, a bondade do coração, a capacidade de amar e de fazer o outro se sentir especial e valorizado. A família Montenegro e a família Santos se uniram através desse amor, provando que as diferenças sociais desaparecem quando existe respeito mútuo e carinho genuíno. Os pais de Mirela viram em Levi não um rapaz pobre que não merecia sua filha, mas um homem íntegro e trabalhador que fazia sua filha brilhar de felicidade. Da mesma forma, a família de Levi recebeu Mirela não como uma milionária distante, mas como a mulher que trouxe alegria e realização para a vida do filho que tanto amavam. Esta história nos lembra que o amor verdadeiro não conhece barreiras. Não importa se você é rico ou pobre, se tem diploma ou não, se vem de família tradicional ou humilde. Quando duas pessoas se encontram e reconhecem uma na outra a alma gêmea que estavam procurando, tudo conspira a favor desse amor. O universo move montanhas, cria oportunidades e até mesmo opera milagres médicos para que esse amor possa florescer e se multiplicar. Mirela e Levi nos ensinam também sobre a importância da paciência e da perseverança. Eles não se apressaram, não forçaram nada, apenas se permitiram conhecer um ao outro profundamente, construindo uma base sólida de confiança, respeito e admiração mútua antes de se entregarem completamente ao amor. Quando finalmente se uniram, foi uma fusão completa de corpos, mentes e espíritos, que resultou no maior presente que poderiam receber, uma nova vida crescendo dentro do ventre de Mirela. A mensagem que fica desta linda história é que nunca devemos desistir de acreditar no amor e nos milagres. Mesmo quando os médicos dizem que algo é impossível, mesmo quando as circunstâncias parecem desfavoráveis, mesmo quando o mundo tenta nos convencer de que certas pessoas não são para nós, devemos manter nossos corações abertos para as surpresas maravilhosas que a vida pode nos oferecer. O amor verdadeiro sempre encontra um caminho, sempre supera obstáculos e sempre traz consigo bênçãos que nem conseguimos imaginar. Que a história de Mirela e Levi inspire você a acreditar no poder transformador do amor, na possibilidade dos milagres e na beleza de construir uma família baseada no respeito, na admiração e no carinho genuíno. Que você tenha a coragem de se abrir para o amor quando ele bater à sua porta, mesmo que venha de forma inesperada ou diferente do que imaginava. E você, querido ouvinte, já viveu algum milagre do amor em sua vida? Já experimentou essa sensação de completude que Mirela e Levi sentiram ao se encontrar? Conta pra gente aqui nos comentários. Deixa seu like se essa história tocou seu coração. Se inscreva no canal Fio de Esperança para não perder nenhuma das nossas próximas histórias emocionantes e compartilha com aquela pessoa especial que também acredita no poder do amor verdadeiro. Muito obrigado por mais uma vez me acompanhar nesta jornada de emoções. Que Deus abençoe sua vida com muito amor, saúde e felicidade. Até a próxima história. E lembrem-se, o amor sempre vence, os milagres sempre acontecem e nunca é tarde demais para encontrar a felicidade verdadeira.